Amém. Boa noite, amados irmãos. Vamos dar início então à nossa sexta livre. Mais uma grande oportunidade de estar na casa do Senhor, de poder adorá-lo, contemplar a grandeza desse Deus que é tremendo. Vou convidar você a se colocar de pé nesse momento e abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, nós vamos ler e depois nós estaremos orando, agradecendo a Deus pelo dia, pela oportunidade. Que o Senhor assim nos conceda graça nesta noite e que nós possamos ser cheios do poder de Deus. Filipenses capítulo 4, primeiro versículo diz assim: Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor, sim. E peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e os meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Sejam a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensam nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessaram, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Até aqui somente, queridos, Paulo, escrevendo essa carta para essa igreja, ele diz algumas palavras interessantes, né? Como, por exemplo, incentivando eles a permanecerem firmes no Senhor, né? E agradecendo a preocupação deles com a pessoa do apóstolo Paulo, né? E ele termina esse texto que nós lemos aqui falando sobre a vida dele. Eu sei passar por necessidades, eu sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Viver contente em toda e qualquer situação é uma coisa que nós precisamos aprender, não é verdade, irmãos? Quantas vezes nós, por algum motivo de perca que nós temos, nós nos revoltamos contra Deus. E Paulo diz: eu sei passar por todas as situações. E ele finaliza no versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Quem é que nos fortalece? O Senhor. Ele é a nossa rocha verdadeira, Ele é o nosso seguro, Ele é a nossa proteção, nele nós podemos confiar. Feche os seus olhos e vamos orar a Deus nesse momento. Pai grandioso, muito obrigado, Senhor, pela presença do Senhor nesta noite. Sabemos que a Tua palavra assim declara, que onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no Teu santo nome, ali o Senhor se faz presente. Por isso, meu Deus, nesse momento nós agradecemos a Ti, pela Sua misericórdia, pelo Seu amor,
pela sua presença neste lugar. Meu Deus, fala conosco através dos louvores, através da sua palavra, ministra em nossos corações. Nos ensina, meu Deus, nesse tempo que nós vamos passar aqui diante da sua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Levanta a sua mão e diga: Senhor, muito obrigado pelo dia, por esse momento de estar aqui na sua casa. Queremos te adorar e glorificar o teu nome. Amém. Aplauda ao Senhor, queridos. Queremos te adorar, Senhor, nesta noite, ó Deus, porque o Senhor é digno de ser adorado, ser exaltado. Mesmo, ó Pai, quando nós não temos forças, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria. Então, que nesta noite o Senhor venha, enquanto os teus filhos adoram ao teu nome, revesti-los desta força, desta alegria, da tua graça e do teu amor. Em nome de Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou. Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou. Jesus, Jesus, então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou. Jesus, Jesus, então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Para que em teu reino, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei, Jesus,
Glória a Deus, aleluia. Tu és tremendo, Senhor Jesus. Tu és o Rei soberano. Adoramos a Tua presença nesta noite, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua infinita graça, meu Deus. Assim como o apóstolo Paulo declarou: tudo posso naquele que me fortalece. Que assim nós possamos nessa noite declarar que nós reconhecemos que precisamos da sua graça, que precisamos do seu amor, ó Deus, aleluia. Adoramos a tua presença, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Tu és o amado da minha alma, Senhor Jesus. Tu és o meu Senhor, aleluia. Te glorificamos, ó Rei dos Reis, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor, aleluia. Levanta sua mão e aplauda ao Senhor, queridos. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é digno. Aleluia, Jesus. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo e é poderoso. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Podemos assentar, queridos. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Nós vamos nesse momento adorar o Senhor com as nossas ofertas, tá? Os nossos dízimos. Você vai separar aí aquilo que você reservou para entregar ao Senhor Jesus Cristo. É muito importante nós lembrarmos, né, das ofertas. Todas as vezes que nós nos reunirmos, uma coisa que nós precisamos ter em mente, que oferta faz parte do culto, né? É um momento muito especial. Lá em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10, diz: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Como é precioso o Deus que nós servimos. E nós precisamos olhar para a palavra do Senhor e entender tudo aquilo que ela tem para nós. Porque às vezes a gente tem um hábito, né? O ser humano, o homem em si, tem um hábito de olhar para a Bíblia e pegar somente aquilo que lhe interessa, né? Então, às vezes, a gente tem essa mania, né? E algumas pessoas acabam criando certas, não vou nem dizer doutrinas, né? Vou dizer costumes ou até regras para elas. Pegam textos fora do seu contexto, né? E criam algumas situações. Mas a Bíblia é muito clara quando fala sobre oferta, né? A gente, desde o livro de Gênesis até o último livro, sempre se falou em oferta, sempre se fala em dízimo, né? Por mais que o homem tente, de alguma maneira, né, tirar ou tentar explicar de uma outra forma, a palavra é muito clara com relação a essa verdade, né? E é algo que eu aprendi desde quando eu ainda era um pré-adolescente, quando comecei a entender a respeito da palavra e compreender a respeito de Deus, né? Sempre apliquei isso na minha vida, não me arrependo, né? Porque Deus, Ele nos sustenta, Ele nos guarda. Como diz o texto, né? Ponham-me à prova, ou seja, fazei prova de mim. Experimente Deus. É como quando você vai fazer uma determinada comida, né? As donas de casa, elas provam para ver se está ficando bom, né? Vai fazer um arroz, vai fazer uma carne especial, geralmente faz lá, tira um pedacinho para ver se está ficando bom o tempero. Então, quando Deus fala, ponham-me à prova, é como se você estivesse, prova-me, experimente, né? Ser fiel, e você vai ver o que eu posso fazer, né? Ele fala, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus. Ele não vai nos desamparar, muito pelo contrário, Deus vai nos guardar,
e vai nos sustentar, amém? Então nesse momento eu vou pedir para vocês colocar de pé, nós vamos orar pelas ofertas. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, pega na sua mão aí agora. Nós vamos orar agradecendo a Deus, consagrando ao Senhor. Depois você vai trazer, ou melhor, o irmão vai passar recolhendo a oferta aí, aonde você está. Bondoso Deus, Pai misericordioso, como é bom estar na sua casa mais uma vez aqui, contemplando a sua grandeza, o seu poder, a sua majestade, o seu domínio. E agora, Senhor, nós queremos estar ofertando um tempo de adoração, onde nós vamos entregar ao Senhor a nossa oferta, os nossos dízimos. Nós queremos consagrar a Ti nesse momento, que o Senhor possa multiplicar sobre a vida desses amados irmãos, sobre a Tua igreja, Senhor. Sabemos que vivemos num tempo difícil, ó Deus, aonde as pessoas estão sofrendo, ó Pai, mas nós queremos ver a Tua mão, e sabemos que o Senhor tem nos guardado, e que, ó Deus amado, através da nossa fidelidade, o Senhor vai trazer o sustento para cada família, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém. Você pode então estar aí participando desse momento profético sobre a sua vida, né? Eu sei que infelizmente estamos vivendo um período difícil, né? As coisas estão a preços exorbitantes, né? A gente vai no mercado, faz uma compra hoje, daqui 15 dias você não vai conseguir comprar a mesma quantidade que você comprou com o mesmo valor de dinheiro que você gastou. Infelizmente, estamos vivendo um período difícil, né? E isso nós já tínhamos, né, imaginado que iria acontecer, né? Infelizmente, estamos enfrentando isso. E aqueles que às vezes são menos favorecidos precisam da nossa ajuda, né? Precisam da nossa ajuda. Domingo, eu vou dar os avisos já agora, né? E já vou lembrar os irmãos. Domingo é dia de ceia e é o dia do quilo do amor, né? Eu sei que não está fácil você ir lá no mercado. A gente compra para nós, né? Para nossa casa. E às vezes você tem que comprar mais alguma coisa para abençoar alguém, mas eu quero dizer para você com toda certeza, se você contribuir para abençoar alguma família, Deus com certeza vai multiplicar sobre a sua vida, né? Então não esqueça, domingo, né, é um dia muito especial, tá? É um dia que nós vamos celebrar a ceia, mas também é o dia de você participar desse momento de abençoar outras famílias, tá certo? Então eu já vou aproveitar e já vou dar os avisos. Amanhã, eu creio que às 19 horas tem a IMO Jovem, tá? A IMO Jovem aqui no templo. Eu creio que vai ter alguma coisa especial. Se você estiver disponível nesse horário, venha participar com os nossos jovens aqui às 19 horas, tá bom? 19 horas aqui na igreja. No domingo, deixa eu mais uma vez aqui comunicar a vocês, nós vamos ter apenas novamente a reunião das 18 horas. Ah, pastor, por que está mudando? Na realidade, irmãos, nós não estamos vendo mais a necessidade de manter duas reuniões, até porque agora já foi liberado, né, a capacidade normal do templo. E aqueles irmãos que têm vindo no culto da manhã, eles não vão estar aqui nesse final de semana, a grande maioria deles. Então fica desnecessário a gente deslocar para cá, preparar o templo, tudo, né? Então a gente vai, mais um final de semana, ter apenas a reunião das 18 horas, tá certo? Então, domingo é dia de ceia, então é importante que os irmãos estejam aqui para juntos nós celebrarmos a nossa aliança com o Senhor, tá bom? Domingo, dia de ceia e dia do quilo do amor. Um outro aviso já, desde agora eu quero já comunicar aos irmãos. Na próxima semana, nós temos uma agenda com o pessoal que está envolvido nos ministérios. Na quinta-feira que vem, nós vamos ter uma reunião. Eu creio que pode ser que seja a última reunião do ano, né?
porque depois entra o mês de dezembro, fica mais difícil, até porque alguns irmãos provavelmente vai estar trabalhando à noite, né? Então fica impossibilitado. Mas na quinta-feira, na próxima quinta-feira, às 19h30, nós vamos ter uma reunião aqui do pessoal que está envolvido nos ministérios. Você que é líder, você que é obreiro, você que faz parte de algum ministério, está convidado, convocado para estar aqui na próxima quinta-feira, né? Para essa reunião, onde nós vamos estar falando sobre o reino de Deus, sobre aquilo que nós queremos implantar, sobre o que nós queremos estar executando no próximo ano, planejando para que nós possamos ganhar, para que nós possamos avançar, conquistar novas pessoas para o reino de Deus, amém? Esses são os nossos avisos do final de semana e da próxima semana, né? Você já prepara aí o seu coração para que nós possamos estar aqui adorando ao Senhor. Então não esqueça, domingo então, uma reunião às 18 horas. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4, segunda carta do apóstolo Paulo aos Timóteos. 2 Timóteo capítulo 4. Nós vamos ler aqui desde o primeiro versículo, 2 Timóteo capítulo 4, primeiro versículo. Aleluia, glória a Deus. Amém? Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Vocês, porém, sejam moderados em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Amém? Até aqui, queridos, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado, meu Deus, porque a sua graça é maravilhosa, meu Deus. O seu amor é tremendo. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite. O privilégio de estar aqui cantando, adorando e recebendo da sua palavra, meu Deus. Que o seu amor possa ser derramado sobre nós através da sua palavra. Que nós possamos ser edificados, ó Deus, nesse período, nesse tempo que estamos aqui, Senhor. Que a tua palavra possa penetrar no mais profundo dos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. O apóstolo Paulo estava escrevendo uma carta para o seu discípulo amado Timóteo. Ele considerava Timóteo como um filho, alguém que ele gerou, alguém que ele viu nascer, né? E eu imagino que Paulo conhecia Timóteo até mesmo quando ainda ele era um adolescente, um jovem, né? E Paulo viu esse jovem desabrochar para o evangelho. E ele foi quem o ensinou. Amados, é um privilégio quando você vê alguém seguindo os seus passos, procurando seguir e fazer ou tomar o seu exemplo, né? Assim como Timóteo fez com Paulo. E Paulo, quando a gente percebe que Paulo estava
escrevendo algo para ele, imaginando que a sua partida estava próxima. Não sei como que ele chegou a essa conclusão, talvez até porque estava sendo levado prisioneiro, né? Eu imagino que poderia ser assim. Mas, amados, ninguém está capacitado a saber o dia e nem a hora que nós vamos partir. Eu, pelo menos, não sei. Eu imagino que ninguém aqui saiba o dia e a hora que vai partir. Nenhum de nós sabemos quando será. O que nós precisamos é estarmos nos preparando para esse dia. E Paulo, ele era alguém que, pelo que nós percebemos, ele estava já pronto para esse dia tão esperado. E ele, antes disso, escreve essa carta para Timóteo, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino. Eu o exorto solenemente. Paulo fala para ele: eu quero que você permaneça firme, que você permaneça na palavra de Deus e não cesse de pregar a respeito da palavra do Senhor. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Queridos, a palavra do Senhor precisa ser pregada todos os dias, constantemente. Nós precisamos falar do amor de Deus. Olha que Paulo escreveu isso há muitos e muitos e muitos anos atrás. Ele já estava dizendo para Timóteo: olha, prega a palavra do Senhor insistentemente, a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Paulo estava dizendo isso para Timóteo. E, amados, nós como igreja nos dias de hoje precisamos também continuar pregando a palavra do Senhor a tempo e fora de tempo. E principalmente ensinando essa nova geração que está surgindo, que eles também precisam continuar essa missão tão importante. Versículo 3, ele fala assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Irmãos, você já percebeu que nos dias em que nós estamos vivendo, há uma perseguição tão grande contra a palavra de Deus? Existe uma perseguição ferrenha contra a Bíblia, contra ser um cristão, alguém que teme a Deus. Se tornou algo assim, né? Em que algumas pessoas, eles querem que isso não exista. É isso que está acontecendo no mundo hoje. O que Paulo escreveu lá atrás está acontecendo nos dias de hoje. Não sei se você concorda comigo, mas nos dias de hoje existem muitas pessoas que não suportam ouvir falar de Deus. Tem. Será, pastor? Tem. Né? Tem, amados. Tem pessoas que não querem ouvir. E fazem de tudo para que você não fale. Fazem de tudo para que o evangelho não possa ser pregado, nem na televisão, nem no rádio, em lugar nenhum. Mas existem muitas pessoas que, se dependesse deles, eles não aceitariam. Graças a Deus, nós hoje aqui no Brasil moramos num país onde nós temos liberdade, entre aspas, né, para manifestar a nossa fé. Mas a gente sabe que mesmo aqui dentro do nosso país já existe uma perseguição, né? Existe. Foi a minha esposa que falou aqui que ela já foi impedida de entrar em alguns lugares dentro da cidade de Jaú, em alguns bairros, né? Porque lá não pode falar de igreja, lá não pode falar de Deus, lá não pode falar nada a respeito de religião. Por quê? Isso é uma perseguição. É o que Paulo estava dizendo: virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. É isso. Os homens estão se ajuntando para, de alguma forma, criar
outras formas para tentar apagar o cristianismo. Então eles criam várias formas de buscar aos seus deuses, né? As suas crenças, mas para que não as pessoas se esqueçam de Deus, né? Então, segundo os seus próprios desejos, é assim que está acontecendo no mundo que nós vivemos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Ontem nós estávamos aqui falando com o grupo de irmãos e nós estávamos falando sobre evangelismo, né? E eu lembrei de uma vez que nós fomos fazer um evangelismo na praça. Eu não sei se algum dos irmãos que estão aqui vão lembrar desse dia, mas nós fizemos um evangelismo na praça ali no Jardim de Baixo. E os irmãos, os jovens, faziam uma peça com a cadeira. Não sei quantos vão lembrar desse dia. E no Jardim de Baixo, nós fizemos a peça e alguns foram distribuir folhetos, né? E alguém no meio da multidão se revoltou contra nós. Foram entregar um folheto. Eu não quero esse folheto. E eu não quero que vocês façam isso aqui. Mas se revoltou contra nós, né? Graças a Deus que a grande maioria se revoltou contra ele, porque ele está falando a palavra de Deus, como é que você quer impedir? Mas, amados, eu lembrei exatamente disso, né? Que recusarão a dar ouvidos da verdade. Não querem. Existem pessoas que não querem. Infelizmente tem. Mas Paulo diz, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Eu não posso parar. Não importa se fulano, ciclano e beltrano não quer ouvir a palavra. Sempre tem alguém que quer. Sempre vai ter alguém. E era isso que Paulo estava falando para Timóteo. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos e faça a obra de um evangelista. Queridos, não importa aquilo que nós estamos sofrendo hoje ou amanhã, né? Não sei o que você vai viver, não importa, não desista. Mas eu quero aqui abrir um parênteses a respeito de Paulo. Depois que ele escreveu essa carta, essas palavras para Timóteo, incentivando ele a continuar a pregar, a continuar a sua missão, ele fala sobre a sua pessoa. Ele diz assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida ou de libação, como diz algumas versões. Versículo 7 ele fala assim: combati o bom combate e terminei a carreira e guardei a fé. Essa expressão de Paulo é muito interessante. Guardei a fé. Quando Paulo escreveu que ele tinha guardado a fé, o que ele quis dizer com isso? Você já parou para pensar? O que Paulo queria dizer sobre guardar a fé? Será que eu consigo colocar a fé dentro de uma gaveta e guardar ela lá? Será que eu consigo pegar a fé e colocar dentro de uma caixinha e colocar no guarda-roupa? Não, não é isso que Paulo queria dizer. Guardar a fé significa mais do que você pode imaginar. Guardar a fé vai muito além daquilo que às vezes passa pela nossa mente sobre a fé em Deus. E Paulo é um exemplo para nós de alguém que desenvolveu uma fé tremenda. Eu li no começo do texto da reunião, quando Paulo deixou escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Foi o mesmo que escreveu o texto que nós estamos aqui meditando. Foi o mesmo. Então Paulo foi alguém que inspirou os seus discípulos a viver pela fé. Paulo foi um instrumento de Deus a despertar em nós que nós precisamos manter a nossa fé viva, firme na presença do Senhor. Nós não podemos abandonar a nossa fé. Guardar a fé significa muito mais do que a gente pode imaginar. Paulo guardou, a primeira coisa, Paulo guardou a fé
porque ele obedeceu a palavra do Senhor. Ele pregou a respeito da obediência à fé para todas as nações. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, eu quero que você abra comigo em Romanos capítulo 1, que também foi Paulo que escreveu. Romanos capítulo 1, é isso? Deixa eu ver. Romanos capítulo 1, isso. Romanos capítulo 1, no versículo 5. Por meio dela, versículo 5, por meio dela e por causa do seu nome, recebemos a graça e o apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Percebe que Paulo, escrevendo essa carta aos Romanos, ele deixa bem claro a respeito dessa fé que nós precisamos ter, que nós precisamos desenvolver, né? Que nós precisamos aí desenvolver na nossa vida a cada dia. Então Paulo guardou a fé através da sua obediência. Nós guardamos a fé quando obedecemos aos mandamentos de Deus. Ou seja, quando eu aplico a palavra de Deus na minha vida, quando eu obedeço a palavra do Senhor, eu estou guardando a fé do Senhor sobre a minha vida. Eu estou exercendo a fé do Senhor. Nós guardamos a fé quando obedecemos aos mandamentos de Deus. Segundo, Paulo guardou a fé ao protegê-la. Paulo guardou a sua fé quando ele protegeu. Nós não só nos apegamos às coisas que são valiosas para nós, como também as protegemos. Os nossos filhos é algo precioso e nós protegemos eles. Nós guardamos os nossos filhos, nós queremos o bem deles, porque nós amamos eles. Então nós não só nos apegamos às coisas que são valiosas para nós, como também nós queremos protegê-las. E a minha fé em Deus é algo valioso. Eu não posso trocar a minha fé em Deus por nada nesse mundo. Eu não posso trocar. E infelizmente, muitas pessoas acabam trocando a sua fé em Deus. Eu lembro da passagem da Bíblia, quando eu estou tentando lembrar aqui, né? Jacó e Esaú. Lembra da história? Esaú era o primogênito. Esaú era o primogênito. Jacó era o segundo filho. O direito de primogenitura era de Esaú. Ele tinha o direito. E isso era algo valioso dentro de um lar de judeu. E ainda, isso é muito valioso. O primogênito tem algumas vantagens. Ele que vai herdar a maior parte da herança entre os judeus. Então era assim, Esaú era o primogênito, ele ia dar continuidade. Só que um dia, ele voltando do campo de uma caça, estava cansado, e Jacó sabia. Preparou lá um prato de lentilhas para ele, né? E quando ele chegou, ele viu aquele prato, ele ficou ali contemplando e ele disse: dê-me um pouco desse prato. Não. Jacó disse: não, eu só te dou se você me dá o seu direito de primogenitura. Troca. E o que Esaú fez? Para que me serve a primogenitura? Para que me serve? Ele então acabou trocando o seu direito de ser o primogênito por um prato de lentilhas.
aquilo que era muito valoroso, ele não deu valor nenhum. Ou seja, amados, guardar a fé é protegê-la. Será que eu estou hoje guardando a minha fé a ponto de proteger o Evangelho? A ponto de defender o Evangelho? Aquilo que traz a minha salvação, aquilo que traz a revelação a respeito de Deus para a minha vida, será que eu estou guardando isso e protegendo? Paulo, quando fala sobre guardar a fé, ele foi alguém que protegeu. Até certo ponto, antes dele se tornar Paulo, ele era Saulo, ele é perseguidor da fé. Mas de repente, quando ele encontrou Jesus, quando ele teve um encontro com o Senhor, a partir daquele momento, Paulo se tornou alguém que guardou a sua fé, que fez de tudo para protegê-la, para guardar essa fé. Ele fez de tudo. Terceiro, Paulo guardou a fé quando não a renunciou. Em momento algum, Paulo renunciou à sua fé. Quando um guarda romano deixava escapar um prisioneiro, a gente percebe isso naquela passagem de Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas estavam na prisão. Você lembra dessa passagem? Paulo e Silas na prisão lá, e de repente no meio à meia-noite, eles estavam cantando louvores e de repente a cadeia se abalou e as algemas caíram, as portas da prisão se abriram, e quando o carcereiro percebeu que estava acontecendo isso, ele foi tentar se suicidar, porque ele era o castigo que ia acontecer. Porque era responsabilidade dele. Quando um guarda romano deixava escapar um prisioneiro, muitas vezes pagava tal descuido com a própria vida. E você conhece a história. Paulo falou: não faça isso. Nós estamos aqui. Ninguém fugiu. Então, Paulo guardou a sua fé e não renunciou de forma alguma. Ele guardou. Uma vez que Paulo encontrou a verdade, ele nunca deixou ir embora. Ele nunca abandonou a sua fé. Quantos que um dia encontraram ao Senhor, tinham a sua fé no Senhor, mas infelizmente não guardaram a sua fé e hoje não estão mais. Paulo guardou a fé quando não a reservou somente para ele. Paulo guardou a sua fé quando ele não apenas reservou só para ele. A gente sabe que quando Paulo escreve essas palavras para Timóteo, ele estava dizendo: você precisa manter a sua fé. Aquilo que você recebeu através de mim, você deve passar para outros. Paulo guardou a sua fé quando não a reservou somente para ele. Quando se tratava de declarar o evangelho, Paulo nunca reservou nada. A intenção dele sempre foi alcançar o maior número de pessoas. Sempre foi assim. Tanto que ele fundou várias igrejas. No seu período em que ele era o apóstolo, ele sempre andava de um lado para o outro. A gente olha para a Bíblia, a gente vê as viagens que Paulo fez. Percorreu tantos lugares e fundou várias igrejas. Colocou pessoas ali para cuidar daquelas igrejas, mas ele sempre voltava lá ou mandava uma carta fortalecendo, animando aquelas pessoas. Para guardar a fé, eu quero concluir, para guardar a fé, devemos obedecê-la, defender a fé, declarar a fé ao mundo. Amados, hoje nós precisamos urgentemente declarar a nossa fé, seja onde for, aonde nós estivermos, nós não podemos abandonar a nossa fé. Eu vou testemunhar da Choco agora, né? Ontem eu estava saindo do mercado, ela nem vai saber disso porque ela não me viu, né? Eu
Estou saindo do mercado e eu escutei a voz da Choco. É isso mesmo. Jesus fez isso. Eu falei, essa voz eu conheço. Ela estava falando de Jesus para alguém, não sei quem que era, não vi. Né? E ela estava falando de Jesus para essa pessoa. Eu fiquei pensando assim, nossa, que interessante, né? Isso é guardar a fé. Não importa, né, o lugar que você está, seja no mercado, seja na padaria, seja aonde for, nós precisamos ser como Paulo fez, né? Paulo, ele guardou a sua fé. E quando ele diz ali no texto, né? Vou voltar lá nesse texto. Ele diz assim, deixa eu voltar lá, 2 Timóteo, capítulo 4. Eu já estou sendo derramado como uma oferta. Paulo falava assim, eu já estou sendo, né? A minha vida já está terminando. Está próximo o tempo da minha partida. E ele fala, combati o bom combate. A nossa vida cristã, amados, é um combate que nós estamos travando todo dia. Terminei a corrida e guardei a fé. Que nós possamos declarar essas mesmas palavras do apóstolo Paulo. Guardei a fé. E ele fala assim no versículo 8: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, olha, preste atenção agora na parte B do versículo. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ou seja, essa promessa se estende para você também, para a minha vida. Essa promessa se estende para nós. Ela também é para mim. Se eu permanecer fiel ao Senhor, se eu guardar a minha fé, se eu combater esse bom combate como Paulo fez, eu também vou receber do Senhor a coroa da justiça. E eu espero que você também almeje isso, a sua coroa da justiça. Eu vou convidar você a se colocar de pé nesse momento, a fechar os seus olhos. Antes de nós orarmos pelos objetos que estão aqui sobre essa mesa, antes de nós orarmos pelas pessoas, você conhece alguém que precisa de uma oração, você conhece alguém que precisa de um milagre. Mas antes de nós orarmos, eu gostaria de orar por essa palavra que nós aqui recebemos nessa noite, sobre guardar a nossa fé. Nos dias em que nós estamos vivendo, não tem sido fácil. Nós estamos enfrentando guerras atrás de guerras, problemas atrás de problemas. E às vezes nós, até em muitos momentos, pensamos em desistir. Mas não, que nós possamos fortalecer a nossa fé, guardar a nossa fé como Paulo fez. E nos últimos momentos da sua vida ele disse, eu guardei a minha fé. Que assim nós possamos declarar, grandioso Deus, Pai amado, neste momento, eu quero orar juntamente com esses amados irmãos. A tua palavra nos foi entregue nesta noite. Nós recebemos esta palavra, nós fomos ministrados pelo teu Espírito Santo. E eu sou grato a ti, Senhor, pela oportunidade, pelo momento que o Senhor reservou para nós. Senhor, que nós possamos ser edificados através dessa palavra. Como o apóstolo Paulo, meu Deus, ele foi fortalecido na sua fé. E ali nos seus últimos dias, ele escreve essa carta para o seu discípulo amado. Que assim nós possamos também, meu Deus, com o passar do tempo, nós possamos chegar no final da nossa vida e dizer, Senhor, eu combati o bom combate e guardei a minha fé no Senhor.
Pai querido, renova nossas forças, renova o nosso interior, ó Pai, transforma as nossas vidas, ó Deus, enche-nos com sua graça, enche-nos com o seu poder, ó Pai, revista-nos com tua glória, Senhor Deus, a cada dia, Pai. Senhor, nós recebemos a tua palavra nesta noite, nós nos enchemos dela, Senhor Deus, nós, ó Pai, nos colocamos diante das suas mãos protetora, Pai, que o Senhor venha nos conduzir nesta noite, ó Pai, nos ensinando esta palavra, nos levando a viver o seu evangelho, Pai, assim como Paulo estava ali falando para Timóteo, que ele deveria pregar a palavra a tempo e fora de tempo, que assim seja na minha vida, na vida de cada um desses amados irmãos, que nós não possamos perder nenhuma oportunidade, mas que possamos proclamar o seu evangelho em todos os lugares, ó Deus, que nós possamos falar do seu amor, da verdade da sua palavra, Senhor Deus, a todas as pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Levanta sua mão e diga assim: Senhor, nesta noite eu recebo a tua palavra e tomo posse sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, queridos, glória a Deus, aleluia, aleluia. Levanta sua mão, estenda aqui agora, nós vamos estar orando. Se você tem algum pedido, coloque diante de Deus agora o seu pedido. Se você conhece alguém que precisa de um milagre, esse é o momento, é a sua oportunidade. Nós vamos clamar por essas pessoas. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nesse momento, meu Deus, eu quero orar por cada pessoa representada por essas roupas, por esses objetos que estão sobre essa mesa, Pai. Meu Deus, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. O Senhor vai além de todas as circunstâncias, o seu poder é sobrenatural. E nesse momento, meu Deus, nós oramos por cada uma das pessoas que estão sendo apresentadas a Ti nesse momento. Eu não sei o que está se passando com elas, mas o Senhor é poderoso, Pai. O Senhor é Deus que sara, o Senhor é Deus que cura, Pai. O Senhor é Jeová Jirê, o Senhor é Jeová Nissi, ó Pai. O Senhor é a nossa bandeira, é o nosso escudo protetor, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Pai. Por isso, nesse momento eu oro, Senhor amado, quebra todas as muralhas, rompe todas as cadeias, Senhor Deus, que estão aprisionando vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Traga saúde, traga paz, traga refrigério, Senhor. Abra, Senhor Deus, a porta de emprego, Senhor. Oh, meu Deus, entrega a vitória para esses irmãos, ó Pai, para cada pessoa, Senhor, que está sendo apresentada a Ti nesta noite. Ó Deus, aquele que ainda não Te conhece, que o Seu Evangelho possa penetrar no mais profundo desse coração, Senhor Deus, e quebrar, ó Pai, toda a dureza, destruir todas as muralhas, Senhor Deus, que, ó Pai amado, a Tua graça e o Teu poder venha sobre cada vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, amém, glória a Deus, aleluia, amém. Pode se assentar, queridos, aleluia. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que essas palavras sejam as suas palavras, que você também faça como o apóstolo Paulo. E eu combati o meu combate, permaneci fiel a Deus, né? Como é bom quando a gente escuta um testemunho de alguém que diz: eu sou cristão há tantos e tantos anos, nunca abandonei a minha fé nesse Deus que é poderoso. Aleluia. Queridos, que você permaneça fiel a esse Deus. Amém? Só lembrar então, irmãos, não esqueça, domingo é o dia da ceia, é o dia do quilo do amor. Já divulgue para os irmãos, lembrando que domingo nós temos apenas uma reunião às 18 horas, tá? Nós vamos estar aqui celebrando a nossa aliança juntamente com o Senhor, amém? Amanhã tem a Imo Jovem às 19 horas. Feche os seus olhos, nós vamos orar e agradecer a Deus por esse momento. Pai Santo, Deus amado, muito obrigado pela vida de todos os irmãos que vieram aqui nessa noite. E por aqueles, ó Pai, que por algum motivo não puderam estar. O Senhor conhece os nossos corações. Meu Deus, visita cada um nesse momento.
Senhor, nos dê uma noite tranquila, uma noite abençoada, Pai, e um final de semana cheio de paz e de alegria, onde nós possamos estar aqui juntos para celebrarmos a nossa aliança, Senhor Deus. Ó Pai, aquilo que foi conquistado por nós naquela cruz, a nossa vitória, Senhor, nós queremos te glorificar, nós queremos te exaltar neste domingo, Senhor, e celebrar, ó Pai, juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima, queridos.